Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é um deputado estadual, vindo lá de Arapiraca, mas não é só um deputado, é principalmente, na minha visão, um grande historiador e um grande memorialista da sua cidade e do seu tempo, um dos seus trabalhos que eu admiro. Eu estou falando do deputado Ricardo Nezinho. Deputado, muito obrigado por essa entrevista, né? O senhor aí na nossa querida Arapiraca, ceder esse tempozinho precioso do senhor, para a gente conversar um pouco, o alagoano lhe conhecer mais, né? Porque às vezes a pessoa se elege, ali é deputado, mas o alagoano começa a ver só como um político, não é? Que já seria suficiente, claro, com milhares de votos, isso já seria muito, né? Mas o senhor vai além dessa atividade parlamentar e tem uma atividade que eu considero que a gente vai falar ao correr do tempo, que é a atividade de historiador, de memorialista, que eu, entre outros grandes projetos do senhor, que a gente vai falar sobre todos eles. Mas no começo, eu digo sempre aqui, a gente começa lá do comecinho mesmo. Então, o senhor é de alagoano e é de Arapiraca. Como é o senhor vem da onde? De que raiz? De que matriz? Né? Seu pai, sua mãe? Vou levantar a bola assim, o senhor sai cortando aí. Vamos começar esse nosso teretetei, como a gente diz aqui no Matuto. É isso aí, Paulo. Primeiro eu quero agradecer imensamente por participar desse teu programa, porque esse programa Personalidade, além do mais, ele está tendo essa entrevista com as pessoas, ele está levando para que os arquivos documentais possam, entrevista como essa possa estar aqui arquivada, e lá na frente as pessoas poderem conhecer o cidadão que foi prestigiado por você de estar nessa entrevista e poder aqui abrir o coração e assim o alagoano, o brasileiro, ou seja, pelas tecnologias, as pessoas desse mundo afora possam se conhecer. Porque isso hoje é uma entrevista contemporânea, mas amanhã vai ser realmente uma relíquia para que possa ficar na história do cidadão alagoano e também da história, na nossa própria história. Me sinto feliz de estar contigo aí, você é uma pessoa que eu admiro muito, e dessa forma eu fiquei muito honrado de estar aqui neste teu programa, porque eu sei o que é que você está fazendo, o conteúdo disso, o que significa, porque, como você mesmo disse, eu tenho uma certa afinidade com a história, com as memórias, com a cultura, com o conhecimento do cidadão, e eu hoje aqui estou sendo um integrante desse contexto geral, dessa forma de memórias aqui das personalidades alagoanas. Paulo, eu sou arapiraquense, sou aquariano, né? Nasci em 15 de fevereiro de 1967. Hoje eu tenho 54 anos. Meu pai, meus avós, minha família como um todo, ela é alagoana. Uma parte veio de Limoeiro, depois se instalou em Arapiraca. E a outra parte do lado da minha mãe veio do Ceará, do Baixo Cariri, lá de Mauriti, Ceará. Então, tem um sangue aqui hoje alagoano, do meu pai, e minha mãe cearense, mas nasci na cidade de Arapiraca. Meu pai, Paulo, o nome dele é Manuel Pereira Filho, mais conhecido como deputado Nezinho. Meu pai foi vereador aqui na cidade de Arapiraca, presidente da Câmara deste município, foi por 3 vezes deputado estadual. E quando o deputado estadual ele teve um problema de saúde, lançou o meu cunhado, Marcelino Alexandre, que também por 3 vezes foi deputado estadual, e da desistência do Marcelino da vida pública, eu assumi
a vida pública como vereador. Então, esse é um pouco do lado, fazendo uma pincelada rápida do lado político. Mas meu pai, além primeiro de ingressar na política, ele foi Deputado, aqui as pinceladas são com o seu pincel. Então, pode dar pincelada do jeito que quiser. Porque não tem como um homem que é político não falar de política ou da sua tradição política. Seu pai era muito conhecido. Todos nós, eu me lembro, eu menino, né? Meu pai sempre falava deputado Dezinho. Quando falava assim dos deputados, tinha assim, uma deferência, né? Porque era um senhor, um cara, né, aquilatado, sempre, né? Então, fique à vontade. A pincelada aqui pode ser com o pincel ou com o rolo. O senhor é que sabe. E a pincelada, às vezes, é um temperozinho para que se possa puxar outra coisa. Claro. Aí, como eu falando, aí meu pai, antes de ser político, ele foi um agricultor, pequeno agricultor. Depois entrou, enveredou na compra de algodão. Foi um dos maiores compradores de algodão da região. E, dessa forma, nessa compra de algodão, ele começou a ser conhecido pelas pessoas, porque tinha aquela relação de amizade, de negócio. E dali, ele, a convite de um ex-vereador aqui da cidade de Arapiraca, que era seu Domingos Vital, que teve 7 mandatos aqui, que era do mesmo bairro do meu pai, ele convidou meu pai para ser candidato a vereador. Meu pai foi candidato a vereador, ganhou a eleição, e daí ele, da agricultura, ele só tinha o 4º ano primário. Da agricultura, ele foi ser vereador e deputado estadual. E uma coisa interessante na questão do meu pai de deputado estadual, Paulo, é que eu vejo assim, um negócio assim, engraçado. Antigamente, a política era ou você era de um lado ou você era do outro. Só tinha 2 lados. Eu me recordo do MDB e da Arena. E naquele momento, nessas correntes, o meu pai, ele veio de uma sucessão de uma corrente de deputado estadual, aqui na cidade de Arapiraca. Primeiro deputado estadual, quando surgiu, na época, foi Marques da Silva. Marques da Silva surgiu. Com a morte de Marques da Silva, aí esse partido escolheu José Lúcio de Mello. Quando José Lúcio de Mello saiu, o partido... José Lúcio, deputado, José Lúcio, algum parentesco com o Jarbas Lúcio? Não. José Lúcio tem parentesco com o Narciso Lúcio, não sei se você lembra quem é. Narciso Lúcio, porque João Lúcio. O Jarbas Lúcio também era daí, né? Também foi daí. O Lúcio, ele é do Manuel Lúcio, que foi um dos fundadores também aqui da cidade de Arapiraca. O Jarbas Lúcio veio da corrente do Manuel André. Outro Lúcio. E o Lúcio que houve uma corrente política foi Marques da Silva, depois de Marques da Silva, José Lúcio de Mello, depois José Lúcio de Mello saiu, foi o Lucinho, depois o Lucinho saiu, veio o Narciso Lúcio, depois que Narciso Lúcio saiu, veio o meu pai, depois que meu pai saiu, veio o meu cunhado, depois que meu cunhado saiu, estou eu. Então, houve uma sequência não combinada, mas uma sequência assim que foi um deixando e um apoiando o outro, e foi apoiando o outro. Então, tem essa linhagem política. Já a minha mãe, de Mauriti, ela, quando saiu de lá com 15 anos, veio para cá, na casa de uma tia, e tinha naquele tempo, as pessoas antigamente tinham 6, 7, 8, 9 filhos. E
a criação, no nascimento de um desse rebento, minha mãe veio para ficar com a minha tia dando apoio na questão do resguardo, aquele negócio todo. Daqui conheceu meu pai, ficou por aqui, e daqui tiveram uma prole de 9 filhos. 9 filhos. O interessante é que esses 9 filhos, todos começam com a letra R. O primeiro que nasceu foi Ronaldo. O segundo foi Rodolfo. O terceiro foi Rosângela. A quarta foi Renê. A quinta foi a Rutineide. A sexta foi a Raulene. Depois veio o Ricardo, que sou eu. Depois veio a Rita Leda e o Rogério. E teve um aborto que esse menino chamava Rivelino. Na época. Era o craque Rivelino. Era uma beleza, era uma benção. Se a pessoa não era rico de patrimônio, era de filho. Eu escolhi um dos dois. Então, foi essa família assim que eu. Ô, deputado, saí... e um particular aqui, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo. O senhor tem memória melhor do que memória de mãe, porque disse os filhos tudinho na ordem. Olha, eu só tenho 2 filhos. Para dizer a ordem é uma complicação. E o senhor disse tudo certinho. Os irmãos, o primeiro foi fulano, o segundo foi... É a sua tendência memorialista, tá vendo? Já se manifestando aí. Mas vamos lá, vamos bola para frente. Lhe interrompi aqui porque achei interessante isso. Aí daí a gente, nessa criação... E o interessante, Paulo, às vezes eu conto assim, brincando, que era tanto menino, um nascendo atrás do outro, e a mãe ganhava um, com 3 meses já estava o outro fabricando para chegar a esse mundo. Era tanto menino uma escadinha que tinha momentos que ela ficava com, assim, um fazia uma traquinagem, e era tudo, aquele monte de menino assim, eles... ria. Aí aquele que fez a traquinagem escondia o outro. É tu, peste, que eu tô chamando. Se atrapalhava com o nome, mas o cavaleiro. Ela não vai acertar meu nome, mas o quê? Quando menos espera, tava na orelha, puxava. Isso é tu, peste. E a nossa criação muito sadia, muito tranquila, de esconde-esconde, de correr na rua, de barra-bandeira, de futebol, de chimbra, de aquelas fincas. Ou seja, era naquele momento, era o que não tinha a nossa disponibilidade para que a gente pudesse brincar na infância. E fomos criados, graças a Deus, todos sadios, e com uma boa educação, sabendo respeitar o próximo, e cada um enveredou para um lado e eu enveredei para o lado da política. Deputado, e escola? A primeira escola sempre não sai da cabeça da pessoa. Eu me lembro, a minha mesmo, eu fiquei assim extasiado, né, quando cheguei na escola, aquela ruma de menino, né, aquela parada assim. Qual foi a primeira escola? Lembra assim das primeiras professoras, aquelas que lhe chamaram a atenção, né? Sempre tinha uma professora, quando o cara vai ficando maior, tem aquela professora mais bonita, que o cara chega até se enamorar, né, pela professora. Oh, que professora linda, né? Então, como foi essa vida de colégio do senhor? Arapiraca, conhecido que é um grande centro, sempre teve bons colégios, né? Bons estabelecimentos de ensino. Então, como foi? O senhor estudou aonde? Como é que foi essa parte da sua vida? Paulo, uma escola assim que me marcou muito e foi muito tradicional na época foi o Instituto São Luís. O Instituto São Luís era uma escola aqui, era como se fosse um regime um pouco militar, né? Era muito rígido, era de muita disciplina. E tinha uma tal de uma palmatóriazinha, e quem passou pelo Instituto São Luís não esquece aquela palmatóriazinha. Ele era muito exigente na matemática, né? E tinha você tinha que estar com a tabuada na cabeça
Não podia ficar nem repiricado, foi assim. 9 mais 9, você dissesse 9 mais 9, já estava, a lapada já estava. Então, o Instituto São Luís, assim, foi um instituto que me marcou muito também, porque por ele ter uma disciplina, ele era rígido e a gente tinha, assim, uma atenção maior para que pudesse aprender. Eu sei que vai de contra tudo que se coloca hoje na educação, mas assim, mas foi um assim que ele foi muito. No sábado a gente cantava o hino nacional no pátio, todo mundo em fila, e aí a gente criou, eu fui até a quarta série estudando no Instituto São Luís. Então foi um instituto que foi um colégio que me marcou muito, me marcou pro lado bom. Professores, tinha um professor que era vizinho nosso, o professor Ademar. Quando ele passava na frente da minha casa para ir para o instituto, a minha mãe dizia: olha, tome conta dele, se ele errar, meta a palmatória. Eita, meu Deus. E o professor queria aquilo mesmo, para poder ficar à vontade. Então, era um silêncio, era uma coisa, e aí foi, e a gente passou do Instituto São Luís da quarta série. Depois eu fui para o Colégio Bom Conselho. No Colégio Bom Conselho eu fiz até a sétima série. Aí na oitava série eu fui para o Colégio São Francisco, que era um colégio de freiras. Colégio assim, também gostei muito do Colégio São Francisco, também rígido, também com disciplina e tal. E depois de lá eu fui para o Marista, fazer o primeiro, segundo e terceiro ano científico. Quando eu terminei o Marista, aqui em Maceió, lá em Maceió, eu fui para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, fazer veterinária, lá no Recife. Lá eu passei 5 anos me formando, que naquele momento, faltando um ano para eu terminar a faculdade, o meu pensamento era fazer reprodução em equinos lá na Inglaterra. Então eu pensava fazer uma transferência de embrião, na área da reprodução animal. Foi quando que já estava bem encaminhado, quando menos se espera, há um chamamento da família para a política. Eu entrei na política e deixei o ramo da veterinária e entrei assim na vida pública. Mas assim foram momentos tanto no Instituto como no Bom Conselho, no São Francisco, no Colégio Marista e na Universidade Federal Rural de Pernambuco, foram momentos bons, importantes. Eu tenho uma coisa para lembrar. Do Colégio Bom Conselho eu lembro muito um pátio que tinha uns macacos, umas coisas assim, que a gente ficava interagindo com ele, e 2 vezes por semana, toda manhã, eu estava à tarde, e pela manhã tem educação física, que era um momento que eu gostava muito ali de jogar bola. No Marista tinha o Estrela Vermelha, era um time que era a seleção do Marista, e eu consegui entrar no Estrela Vermelha também. Então aquilo ali é como fosse um dos melhores jogadores que estivesse ali e por ali. E na faculdade, eu já foi outra pegada, onde eu entrei no terceiro período já fazendo no hospital, fazendo cirurgia, porque eu queria me dedicar nessa questão de cirurgia. Eu sabia que a reprodução mexia muito com isso, na hora da transferência de embrião, alguma cesárea, alguma coisa assim que eu valha. Então eu já foquei nisso aí. Mas foi quando que menos espera, uma coisa que eu não imaginava, era entrar na vida pública. Por que também não imaginava? Eu pensei, 9 filhos, vem um primogênito, vem outro, um desses aqui vão aceitar ser político. Então eu sabia que eu estava ali lá atrás, então eu tenho que buscar outro caminho, porque na política aqui tem uma sucessão de primogênitos, né? Primogênito, depois vem o segundo, vem o terceiro, vem a sequência de idade. Eu sabia que quando chegasse a mim, alguém podia querer enveredar pela vida pública, mas a gente às vezes não escolhe o destino. E eu digo uma coisa a você, que estou muito feliz estando como deputado estadual, e dessa forma eu agradeço muito a Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Isso. Então,
vamos partir agora para ir enveredando para o segundo momento da nossa entrevista, né? Para uma segunda fase da nossa entrevista, quando a gente começa a falar, e agora eu quero falar especialmente, quando é que chega para você essa questão da importância da memória, não é? Porque você fala assim, você não fez nenhum curso voltado para isso, ou história, normalmente, né, ou biblioteconomia, ou antropologia, nada disso. Fez veterinária, mas quando nota-se que você tem um prazer especial em cascavinhar a história e registrar, cascavinhar e registrar. Quando é que isso começou? Depois a gente vai ver aqui, vai ver algumas fotos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa sua paixão pelo memorialismo. Né? Você, na entrevista, quando começou lá, já foi com essa preocupação. Já disse que isso vai ficar guardado e as gerações futuras vão ter acesso, vão saber quem foi, é um documento. Então, quando você abre o olho para que isso, a importância disso? Paulo, o primeiro estalo sobre isso foi através do professor Valdemar. O professor Valdemar é um pesquisador aqui na cidade de Arapiraca, onde ele, quando professor, ele teve uma simpatia, uma aptidão, ficou apaixonado de buscar, através dos cartórios, a sequência das famílias da cidade de Arapiraca. Então, ele ia para um cartório de Limoeiro, ele ia para o cartório de Arapiraca, ele ia para o cartório de Anadia. Ele começou a andar nos cartórios, daí começou a buscar quem era filho de quem era filho de quem. E essa sequência dessa árvore genealógica fez com que ele pudesse, aqui na cidade de Arapiraca, dar um norte às famílias das pessoas. Então, com isso, eu, pegando 3 livros dele, comecei a ver uma sequência que eu conseguia chegar até a 8ª geração do meu pai. Eu achei aquilo muito interessante mesmo. A gente, deputado, está com uma do seu livro, né? Do seu livro, a gente está já com a foto aí do professor Valdemar aí de lado. Não sei se o senhor está vendo, nós já estamos com ele aqui. Então foi ele o inspirador, né? Que esse é do seu livro. Uma árvore, cadê ele? O senhor estava com ele aí, a gente vai. É isso aqui, ó. Né? É isso aqui, é isso aqui. É isso aí. Ramos de árvore. Então, o professor Valdemar, aí ele tem outros livros que falam sobre os costumes da cidade, dos bairros e tal. E eu fui lendo e fui gostando. Quando eu cheguei a estar como presidente da Câmara Municipal aqui de Arapiraca, eu descobri que a gente tinha a primeira ata de instalação da Câmara Municipal. Ou seja, é uma coisa muito difícil, porque como a sede da Câmara Municipal tinha mudado para vários locais, às vezes mudava de um prédio para o outro, porque ia fazer uma reforma no prédio, aí tirava tudo. E aqueles cuidados de antigamente não era tanto como é hoje. E não tinha o poder de armazenamento, não existia. E era muita pingueira, era muita coisa, ou seja, os documentos eles eram extraviados assim, de uma forma muito fácil. E quando eu descobri que a gente tinha a primeira ata de instalação, se a gente tinha a primeira ata de instalação, a gente poderia ter todas as legislaturas através das atas. Foi aí quando a gente fez uma pesquisa, a gente descobriu que a gente poderia contar a história da Câmara Municipal através das atas, porque a ata é um documento, porque você tem uma reunião hoje, faz uma ata, na outra reunião tem que passar pela apreciação do plenário para aquilo ali tornar um documento, para ser aprovado. Então aquilo se torna um documento. Então é uma história rica, verdadeira, é um relato documental, ou seja, quando você chega no parlamento,
os legisladores discutem tudo o que acontece no seu município, ou no seu estado, ou no seu país. Então, relatado pelas atas, a gente tinha um acervo riquíssimo da história da própria cidade. Então, dali eu comecei a pegar, em cada legislatura, foram 17 legislaturas na época, em cada legislatura eu arranjei uma pessoa que era uma pessoa assim, muito metódica, era uma pessoa assim, muito competente, era capitão da Marinha, gostava de trabalhar muito com documentos. Então ele leu a curata e em cada legislatura ele pincelou os assuntos importantes daquela legislatura. Então, pincelou os fatos. Quando ele pincelou os fatos daquela legislatura, a gente digitava aquela ata na íntegra e daí, com isso, a gente fez um site. Então, a gente contou a história da legislatura pelas atas e o cidadão que interessasse de algum tópico daquele, ele dava um clique e ele mergulhava na ata na íntegra, conservando toda a ortografia da época. Então, com isso, eu consegui fazer esse site, eu e toda a nossa equipe, conseguiu fazer esse site contando toda a legislatura da Câmara Municipal, ou seja, contando a história de Arapiraca pelas atas da Câmara. Naquele mesmo ensejo, eu consegui buscar e saber quem eram os vereadores de cada legislatura. Dali eu descobri os legisladores de todas as legislaturas, consegui, quem estava vivo, fazia sua biografia, quem não estava mais aqui, os familiares, ou a esposa, os filhos, ou os netos, faziam a biografia dele. Então, em cada legislatura, eu consegui fazer a biografia de todos os vereadores que estavam compondo aquela legislatura. E naquela mesma biografia dos vereadores, muitos tinham fotos em seu pleno exercício de mandato. Eu fiz a galeria de fotos. Então, no site, a gente tinha a história da Câmara pela legislatura, através das atas, que é um documento, a biografia de todos os ex-vereadores e a galeria de fotos de cada vereador que assim disponibilizou foto. Com isso, eu fiz o site e, ao mesmo tempo, eu fiz esse livro aqui, que esse livro, ele tem ótimo. Aqui História de Arapiraca através da Câmara Municipal, né? Excelente. Contada da Câmara Municipal. Aí, ele tem tudo isso que tem no site. E, além do mais, eu aproveitei e fiz assim, ó. Essa foto aqui, ó. Tem uma foto. Aqui, essa foto é da Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, a primeira igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, e no mesmo ângulo, eu tirei a foto em 2003. Ou seja, cada folha desse livro tem uma foto de Arapiraca antiga e no mesmo ângulo a foto de Arapiraca atual. Para que isso? Para que as pessoas percebessem a mudança comportamental urbanística da cidade de Arapiraca. Então, em cada folha dessa, você tem uma foto antiga, está em cima, e a de baixo, a atual. Então, eu fiz aqui. Então, esse livro aqui é um livro documento, é uma coisa que contribuiu muito para os pesquisadores como Zezito Guedes, professor Valdemar, para eles poderem, que tinha os assuntos que eles não sabiam, mas através das atas, que é um documento, era incontestável, eles começaram a saber, como por exemplo, o emancipador da cidade de Arapiraca, que foi Esperidião Rodrigues, ele foi prefeito e com certo tempo lá na frente, ele também foi presidente da Câmara Municipal e ninguém sabia, a gente só veio saber através das atas que estava lá, presidente Esperidião Rodrigues. Então, são coisas assim que a gente começou a fazer e daí eu fiz um site, daí nesse site ele teve uma ferramenta importantíssima que foi o SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo,
E com esse sistema de apoio ao processo legislativo, pelo Interleges, lá do Senado Federal, eu consegui escanear todos, mas todos os projetos de lei, todas as proposições da Câmara Municipal de Arapiraca. Então, ao invés da pessoa pedir um requerimento para pegar a lei tal do ano tal, era só através de um clique, ele entrava através do site da Câmara e ele imprimia aquela lei que a gente tinha aprovado e que outros vereadores do passado tinham aprovado. Desde a primeira lei até a lei atual que estava em vigor. Então, ficou leis que já estavam caducas, mas servia como história. Como exemplo, vou dar uma lei proibindo as carroças de boi, proibindo carro de boi a trafegar no centro da cidade de Arapiraca. Porque, com paralelo, os carros de boi chegavam e danificavam o paralelo. Então, o carro de boi era proibido de andar na cidade de Arapiraca, nas ruas que estavam pavimentadas. Na época eram poucas. Ou seja, coisa dessa que é uma relíquia, né? Você com um projeto de lei, com um carro de boi no andar, mas na época esse um dos meios de transporte e ele prejudicava o calçamento da cidade. Então, eu consegui com isso. E daí, o Interleges, não sei se você já ouviu falar, Paulo, o Interleges, ele é uma das ferramentas do Senado de modernização do Poder Legislativo. E o Interleges começou a disponibilizar para as câmaras municipais de todo o país esse programa, que é um programa caríssimo, ele forneceu, e com os computadores e com o programa, software que era, e hoje ainda está atualizado. Então a Assembleia Legislativa está usando ele. Então eu fui convidado para dar palestra no Rio Grande do Sul, para falar sobre o sistema de apoio ao processo legislativo, o Interlege, a importância dele e qual é a ferramenta que a gente podia usar. Em São Paulo, em Minas Gerais, em Pernambuco, em Tocantins, em Brasília e em Sergipe, aqui em Aracaju. Foram 6 estados, 6 encontros regionais que o Interleges promoveu com os presidentes da Câmara. Na época eu era presidente da Câmara, estava utilizando essa ferramenta como ninguém. Quando eu cheguei como presidente da Câmara, tinha um computador e 23 máquinas de datilografia. Quando eu saí, deixei toda a Câmara informatizada, deixei uma máquina, porque tinha determinada situação de precisar da máquina. Então ela ali ia ficar usando para que com a transição ela saísse. Então fui convidado para dar essas palestras, esses seminários nacionais do Interlege, convidado pelo Interlege. Então isso sim, foi um momento assim, muito bom, quando Câmara Municipal de Arapiraca. No segundo momento, eu já vendo que o professor Valdemar tinha aquele trabalho que buscou várias e várias gerações do município de Arapiraca, e eu consegui enxergar até a 8ª geração do meu pai, eu soube que na Academia Cearense de Letras existia um livro, e desse livro eu consegui também chegar em 8 gerações da minha mãe, que do Ceará, a família Cartacho. Onde tiver Cartacho no país, é uma família só. Porque veio da cidade de Cartacho, não sei o que, tal. Então, a família Cartacho é única, não tem outra. E daí a gente conseguiu pegar 8 gerações da família da minha mãe. Aí foi aí que eu consegui fazer esse livro, Ramos de uma Grande Árvore, onde aqui eu conto a história. Primeiro conta a história, uma certa parte da história de Alagoas. E aqui é até interessante, Paulo, isso aqui, ó, essa parte aqui, quando eu abri aqui, ela é até interessante que aqui começa, porque essa aqui tem a evolução municipal do estado de Alagoas. Alagoas tinha, na época, em 1636, ele tinha 3 cidades, que era Marechal Deodoro, 4 cidades, Marechal Deodoro, Porto Calvo e Penedo, 3 cidades. Eram 3 cidades. Nós já estamos com ele na tela já, deputado. Então, daí você vê as ramificações de todos os municípios
e você vê a sequência de que município foi gerado, por que município, até chegar nos 102 municípios de hoje. E tem a data de emancipação de cada município. Só que daí eu fui contando a história, e veio uma história puxa a outra, e eu consegui chegar na ramificação do meu pai. E eu Vamos dar, vamos dar um passeio aqui pelo livro. Renê, vá passando aí o livro para o deputado identificando aqui os momentos. Vamos fazer uma leitura dinâmica. Vamos lá. Aqui, deputado, essas fotos aí ao lado. Dá para enxergar? Aí, ó, dá para mais ou menos, Paulo. Vá olhando pelo livro. Nessas fotos aí ao lado é a história. Quando eu falo, começo a contar um pouco de Alagoas, começa a história de Alagoas. Aí isso aí é o Porto de Jaraguá, em Maceió, no início do século passado. Foto abaixo é o centro de Maceió, na mesma época. Então olha que maravilha. Um release, assim, eu conto. Aí depois eu vejo a história do Alferes da Rocha Pires, na outra página. Essa aí, Paulo, tem uma coisa interessante. Essa igreja aí, essa igreja é de 1771, essa igreja. Olha que tem uma história linda essa igreja aqui. É de 1771. É uma das igrejas mais antigas do estado de Alagoas. Essa igreja, quem fez essa igreja foi João da Rocha Pires. João da Rocha Pires, ele tinha Sesmaria, não sei o que, tal. E ele era católico, devoto, e ele fez essa igreja, e nessa igreja ele separou, vamos supor, 60 tarefas para criar uns garrotes, e esses garrotes ser fruto para poder manter a igreja. Antigamente as igrejas, você era enterrado também dentro da igreja, então ele está enterrado aí dentro dela. E todas as igrejas na época, ao lado tinha um cemitério. Pode ver que ao lado tem um cemitério. Então, tem um caso interessante aí. Isso aí foi no sítio Santa Cruz, hoje povoado Santa Cruz. Olha a história interessante, como é que se faz. Como é uma coisa puxa a outra. Aí esse povoado ele era próximo, bem próximo. Com isso, as pessoas que moravam a 12 quilômetros, 5 quilômetros, ia se encontrar no povoado Santa Cruz, o sítio Santa Cruz. Era um povoado bem próspero. Quando Graciliano Ramos pensou em fazer o livro Vidas Secas, ele se baseou, se inspirou no povoado Santa Cruz. Vidas Secas. Tanto é que em 1946, vieram pessoas do Rio de Janeiro para fazer o filme no local onde Graciliano Ramos inspirou o livro Vidas Secas. E nesse livro, todos esses livros, no anexo dele, tem isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o filme. Ele tá aqui, o filme. Eu fiz o livro e botei o filme onde eles... O filme aqui, ó. Aqui é o filme. Aqui, né? Deixa eu ver aqui. Que eu tô perdendo aqui. Pronto. Pronto, aqui tá o filme. Esse filme aqui é de Vidas Secas, onde... Olha a igrejinha. Olha a igreja aí, ó. Do povoado de Santa Cruz. Aí ele trouxe o pessoal do Rio para fazer o filme e pegou as pessoas, vaqueiros, os moradores de lá, para ser os personagens a essa igreja. Igreja de Santa Cruz. É uma das igrejas mais antigas do estado de Alagoas. Aí o que acontece? Aí ele inspirou o livro, o pessoal veio do Rio para cá, fez o filme. O filme é nesse povoado. E o tempo foi passando. Quando menos espero, a 500 metros dessa igreja, passou uma BR. Só que não era asfaltada.
Só que na BR eles fizeram mata-burro para os carros, fizeram mata-burro. O povoado foi perdendo seu valor econômico, se acanhando economicamente, e as pessoas foram começando a sair daí. Aí a BR foi passando. Então, qual foi a referência que tinham aí? Onde é que você mora? A estrada vai para onde? Vá pelo Mata-Burro. Aí hoje lá é conhecido, lá perto de Estrela de Alagoas, entre Palmeira e Estrela de Alagoas, a BR passa lá e vê o povoado Mata-Burro. Eu até pedi a Ângela para que ela revogasse isso, não voltasse no nome atual, o povoado de Santa Cruz. Porque o Mata-Burro ficou mais famoso do que o povoado que houve uma decadência. Então, esse livro, cada livro desse eu consegui colocar o filme. Cada livro desse eu consegui colocar o filme aqui dentro. E Vidas Secas. Tá mudo. Alguém ligou? Pronto, deputado, pronto. Deu uma caidinha, mas voltou já. Então, fale daquela parte que você disse assim, esse livro, então, eu consegui colocar... Nesse livro, então, eu consegui fazer a história do meu pai, da minha mãe. Então, esse livro aqui, ele foi feito, mas assim, mais para um lado mais familiar, uma coisa mais para poder deixar aqui na minha história dos meus filhos, dos meus netos. Mas, deputado, a gente vê que é familiar, mas não é tão familiar assim, porque como o senhor diz, o senhor agrega isso às histórias do próprio lugar. O que é fundamental no seu trabalho, que eu acho assim, é a disponibilização da informação. Porque geralmente alguns memorialistas, eles têm aquilo como um prazer quase dele, pessoal, não é? Alguns guardam como no fundo do baú e às vezes não mostram a ninguém, só alguém que visita, às vezes, olha, eu tenho... O senhor não, o senhor se preocupou em deixar esse legado para a população, para que a população, os estudiosos, fossem ali, não é? Que os estudiosos tivessem a oportunidade de conferir, né, essa informação. Então, sabe que o poder da informação é grande, né? E o senhor distribuiu esse poder, né, com os seus munícipes e com Alagoas inteira, com o Brasil, não é isso? Então, é uma coisa que chama a atenção. Verdade, Paulo. Então, pegando seu gancho aí, quando eu consegui fazer isso, por que eu consegui fazer isso? Porque quem foi a minha inspiração? Foram os 3, 4 livros do professor Valdemar. E o professor Valdemar, ele era uma pessoa assim, uma condição pouca, e ele não tinha mais condição de poder fazer as edições. E o livro dele foi fugindo, ninguém tinha mais, e ele não tinha mais como fazer. Eu perguntei, professor, o senhor quer que eu escaneie e coloque no programa todos os seus livros para quem quiser buscar, fazer uma pesquisa nele, poder ir buscar e poder ter a oportunidade que eu tive? Aí disse, rapaz, Ricardo, você pode fazer isso? Para mim será um prazer. Aí no site, eu peguei um programa, mostrei a ele gostou demais, que a pessoa pode folhear os 4 livros dele e a mesma pesquisa que eu fiz, as pessoas aqui de Arapiraca podem ter a mesma oportunidade de poder fazer a mesma pesquisa no livro dele, que é um livro fabuloso. Então, no meu site tem até todo o livro dele escaneado. A gente vai passando e chegar ao ponto, quando a família um dia quiser fazer uma nova edição, já está ali, ou o neto dele, assim, ou qualquer pessoa já está à disposição para que ele não perca aquela fonte
que é importantíssimo. Aquela fonte que é importantíssima, porque às vezes a coisa vai perdendo e você vai perdendo na fonte. Como um livro aí, História das Alagoas, feito em 1922, por Fernandes Lima. Ele patrocinou. Valdemar Roquim foi que fez. Então o livro chega a um ponto que, se você para encontrar esse livro, é R$ 2.500, se encontrar 5.000. E olha lá, João Lira, 10 anos atrás, fez uma edição e presenteou para 1.000 exemplares, presenteou, botou para a livraria. E o presidente Marcelo Vitor, com o João Cavalcante, estão pensando se vão fazer uma nova reedição. E vai ser, que é fabuloso. A história é uma coisa assim, muito boa como documento. E por sinal que a Casa Legislativa do nosso Estado, ela utiliza até como fonte para algumas informações. Então, são coisas como essa, se a gente não disponibilizar, a gente perde, assim, informações magníficas. Olha, deixa eu te contar. Quem é que sabe que o povoado Santa Cruz foi onde Graciliano se inspirou para fazer Vida Seca? Quem é que sabe que as pessoas vieram, vários atores vieram do Rio de Janeiro para cá, e lá naquele povoado fizeram esse livro Vidas Secas com as pessoas que moram lá? Quer dizer, então, são coisas assim que não pode assim, não pode deixar de existir uma multiplicação de informação, uma disseminação de informação. Essa informação tem que ser disseminada. Compartilhada, né, deputado? Mas vamos para... O senhor não dorme no ponto, como diz a história, como diz o Matuto, não dorme no ponto, não parou por aí, não ficou satisfeito com isso, né? O seu papel de memorialista, quando foi para os livros, foi para as páginas, foi para os sites, a internet foi melhorando, foi chegando junto, e o senhor lançou um canal no YouTube, e aí eu vou passar agora um pedacinho antes da gente conversar sobre esse programa que eu acho maravilhoso. Roda aí, Renê, depois a gente conversa sobre ele. Localizada no agreste do estado de Alagoas, Arapiraca tem se destacado como um dos municípios mais prósperos de toda a região Nordeste. Aqui é a terra de um povo forte, que sempre buscou no trabalho o alimento para o corpo e na fé o pão do espírito. Essa história começou há muitos anos. Era o ano de 1848, quando o fundador Manuel André se protegia sob uma arapiraca enquanto construía a sede de sua fazenda. Na simples casa próxima à sombra da arapiraca, morou com sua esposa, Maria da Silva Valente. 7 anos depois, num momento de dor, Maria da Silva Valente morre após... Olha que maravilha, tá vendo? É aquilo que eu disse, o senhor não bastou os livros, o papel, a folha de papel, foi para esse projeto que eu acho que é a reunião de todas as experiências que o senhor teve como memorialista lá, né? Desde o livro da Câmara ao livro Raízes, né? E esse trabalho que o senhor faz no YouTube, que são pequenos documentários
às vezes grandes, pequenos às vezes grandes, como diz a história. Esse, por exemplo, é quase de 1 hora, né, com narração do Cid Moreira. Quer dizer, uma coisa bem elaborada, usando atores para fazer, né, quer dizer, tem um conceito do cinema, de contar a história. Então, como é que anda esse trabalho lá no YouTube? Quantas entrevistas o senhor já tem? O que é que o senhor podia chamar a atenção de alguma entrevista dessa que o senhor recorda assim, que disse, olha, essa foi demais. Inclusive, a gente vai botar aí também que eu queria que o senhor dissesse o endereço, né, que é para as pessoas irem lá. É muito bonito o trabalho, dá gosto de ver. Eu que não sou de Arapiraca, imagina um cidadão de Arapiraca quando abre aquilo e se vê, né, nas imagens, porque ali é o cidadão se vendo a sua história, vendo o seu povo. Como é que está esse trabalho? Magnífico. É um trabalho assim que eu estou apaixonado por ele. Primeiro porque a gente tem uma equipe coordenada por Aldo, que puxa toda essa equipe, e é uma equipe apaixonada pelo trabalho que faz. Então, Mike Jordan disse assim, um bom jogador pode até ganhar uma partida, mas uma boa equipe, ela ganha um campeonato. Então a equipe dos Raiz de Arapiraca, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela faz com que a gente possa estar lapidando esses diamantes que tem. Isso aí que você apresentou é a história da nossa paróquia, construída por Manuel André. Eu contactei com o Cid Moreira, ele foi narrador, o da Diocese de Penedo aqui nos ajudou também com documentos e tal, os padres, o Dom Delbrando. Então a gente conseguiu contar a história da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, por que ela foi construída, como foi construída, e depois nasceu a construção da Concatedral, e a Concatedral não tem, assim, é um documentário riquíssimo e belo. Riquíssimo e belo. Então, essa é uma das histórias da paróquia. Essa abertura aí, Paulo, que você está passando aí, ela é interessante. Quem pintou ela foi Marcelo Mascaro, pintou aqui de Arapiraca, e ele pintou em 2 a 3 dias, esse quadro. Colocamos 3 câmeras para poder, e ele foi pintando, e ela foi criando forma. Então a abertura é o quadro, esse quadro até está no meu gabinete, é o quadro, ele criando, dando forma. Então cada quadradinho desse é um momento importante da cidade de Arapiraca, onde está passando aí a cavalgada do Bom Conselho, Esperidião Rodrigues com a carta de emancipação, a destaladeira de fumo, o primeiro carro, a prefeitura de Arapiraca, o ASA e o 30 de outubro, a árvore de Arapiraca. Ou seja, é um contexto que tem cada localzinho desse, tem uma história da cidade, e a gente vê o quadro tomando forma com o pintor. Pegamos aqui o Jovelino, que é um músico aqui, ele fez a partitura dessa música, essa música é do próprio projeto, e pegamos Marco Sena para fazer a música dessa abertura. Então, eles têm uma abertura única, do próprio Raízes, e isso faz com que a gente possa eternizar as histórias, tanto da Concatedral, como também das pessoas. Hoje nós temos no YouTube, no canal raizesdearapiraca.com.br também, mais de 80 documentários. E já editado e pré-editado, temos em torno de 120 para ser lançado. Vamos chegar a 200 documentários. Por que não estamos com 200 documentários? Porque é o seguinte, Paulo,
a gente faz a entrevista do cidadão, o cidadão fala sobre a vida dele. Quando ele fala sobre a vida dele, a gente marca um dia, leva ele para o cinema. Quando ele vai para o cinema, leva os seus familiares, e cada um leva 10, 6, e enche o cinema. E no documentário, tem um documentário narrado por ele contando a história, e também a gente tem um clipezinho, uma sinopse. Essa sinopse é uma narração poética, é escrita pelo professor Sandro e narrada por mim, que é de 2 a 3 minutos. E lá no cinema, a gente, como fosse um clipe, a gente apresenta, vamos supor, são 15 homenageados, então são 15 clipes, 15 sinopses. Então ele se vê na tela o resumo contado de uma forma poética a vida dele. Então ele senta ali. Eu vou chamar o Renê para a gente botar algum desses, que é o da Dona Paula, dessa síntesezinha, e depois isso aí, para exemplificar o que o senhor está falando aí. Renê, roda aquele da Dona Ana Paula, o clipezinho pequeno. Vamos lá, Renê. Uma mulher que marcou a história de Arapiraca com a sua própria história. Seu primeiro e único amor, Nezinho, o amor eloquente por seus filhos. A paixão em ajudar os necessitados, principalmente os pobres e os doentes. Seu nome é referência em bondade e despreendimento, pois fazia pelas camadas carentes tudo o que estava ao seu alcance. Era conhecida como a mãe dos pobres. Mostrou gigantismo na gigante terra de Manuel André. Sua vontade de viver foi inspiradora, por isso tornou-se imortal. A festa da canafístula, andar de bicicleta, os filhos, o sarampo, os pobres, os doentes, a política, a dor da perda do seu grande amor, a vitória do filho deputado, do filho vereador, entre outras coisas, marcaram a história de Dona Paula. O que ela plantou nesta terra a tornou imprescindível. Assim, tornou-se uma das raízes de Arapiraca, eternamente viva em nossas memórias. Pronto. Olha que maravilha. Sua mãe, né? Minha mãe. Que lindo, emocionante. É emocionante. O texto muito bem escrito, né? Muito bem dito, falado, né? Eu que sou ator, né? Eu presto muita atenção a isso. Como é que você lê um texto? Como é que você fala? Você fala com aquela emoção de filho, né? Não é à toa que... Mas é muito bonito o trabalho. O projeto Raiz de Arapiraca surgiu devido a esse documentário que eu fiz da minha mãe. Como assim? Quando meu pai faleceu, eu disse, mas rapaz, não deixei nada, ele contando a vida dele. Aí a minha mãe adoeceu e eu sabia que aquele momento, aquela doença era incurável. Aí eu fiz esse documentário para que ela pudesse falar sobre a vida dela, tal. Ele não sabia que era uma doença muito grave. E eu disse, vou fazer esse documentário da vida da minha mãe. Aí fiz. 6 anos depois que eu fiz esse documentário, eu disse, rapaz, por que eu não fazer de outras pessoas da cidade de Arapiraca? Aí daí já chegamos a 80. Temos 120 editado e pré-editado. 120 com todos esses documentários. Tem uma narração essa sinopse, que foi escrita pelo professor Sandro e narrada por mim. E então todos têm esse clipe. Todos têm esse clipe. E todo mundo, a destaladeira de fumo, o pedreiro, o cidadão que tinha carro de boi, o fumicultor, o professor, o médico, o empresário, ou seja, ela abrange o quilombola. Então ela abrange todos esses segmentos para que a gente possa apresentar. São escolhidos no Raiz de Arapiraca pessoas que têm mais de 72, 73 anos. E a partir daí
é que a gente começa a falar para ele contar a vida dele. E daí a gente consegue pinceladamente contar a história da cidade de Arapiraca. E tem moradores aí, a gente conseguiu relatos, Paulo, de pessoas de mais de 100 anos. Semana retrasada eu entreguei, mesmo fazendo a sessão toda, eu entreguei uma pessoa que completou 100 anos. Mas temos pessoas de 98 anos, de 88 anos. E o documentário, ele depois de editado, ele pode ir de 10, 15 minutos a 2 horas e meia. Depende do que a pessoa quer falar. Então, quanto mais ela falar, mais será colocado no documentário da vida dele. Então, tenha certeza, esse documentário de cidade, ela calhou muito bem na cidade de Arapiraca. Por quê? Porque a cidade de Arapiraca é uma cidade nova. Então, a Arapiraca hoje, ela vai para 97 anos. Então, se você vai em Salvador, vai em Maceió, vai em São Paulo, tem seus 400, 300, 200 anos. Então, por mais que você queira, você não consegue encontrar pessoas que viram ela dar o salto de desenvolvimento. Em Arapiraca foi na década de 40, 50, 60, 70 e 80. Então essas pessoas, muitas delas estão vivas. Então ela conta como era a cidade, como foi que ela desenvolveu, de onde foi isso. E você vai contando através das histórias das pessoas. E daí você vê como surgiu a faculdade, a UNEAL, você vê como surgiu os clubes de serviço, você vê como surgiu o fumo, como era a energia de Arapiraca. Então, cada um conta a sua história e você vai contando a grandeza do desenvolvimento da cidade. Então, é um projeto assim, Paulo, ímpar, não tem nenhum igual neste país que possa, assim, reunir tantas pessoas, tantas vidas diferentes, mas contando uma história de um mesmo local. E, por incrível que pareça, 80% das pessoas da cidade de Arapiraca, elas vieram de fora. 80% vieram de fora, ou das cidades vizinhas, do estado vizinho, e encontraram a cidade de Arapiraca daqui, criaram seus filhos, seus netos, e aí a gente conta como foi que o desenvolvimento da própria cidade. Deputado, olha, a gente, infelizmente, você vê como esse programa me dá prazer, assim, às vezes eu penso 1 hora, é tanto tempo, mas passa logo. Com o senhor falando disso, a gente já vai 1h06 aqui. A gente queria agradecer muito. Hoje Alagoas teve a oportunidade, porque o deputado Ricardo Nezinho, todos conhecem, Alagoas inteira conhece, não é? Vê o noticiário, né? O noticiário diário, as intervenções na Assembleia, vê pela TV Assembleia o senhor atuando aí. Mas essa faceta do deputado, do homem, Ricardo Nezinho, preocupado com a história do seu tempo, a história do seu povo, acho que pouca gente, só um restrito grupo conhecia. Agora espero que várias pessoas conheçam e alguns se inspirem em suas cidades para buscar esse caminho, porque aí nós teremos mais referência. Quero agradecer e deixar com o senhor aí para suas despedidas. Paulo, quem agradece aqui sou eu, assim, por essa oportunidade maravilhosa que você me deu. Primeiro, falar contigo já é um grande privilégio, porque você é uma pessoa assim que tem admiração não de mim, mas de muita gente, pelo seu lado da cultura, pelo seu homem, por ser um cara íntegro, uma pessoa que sabe entrar, sabe sair, uma pessoa que tem assim, que honra o nome como ninguém. E eu poder ter essa oportunidade aqui, de falar contigo, ser entrevistado por você, para mim já é assim, já é um momento, já é um motivo de muito orgulho. E agradecer aos seus telespectadores por esse momento. Eu espero que eu possa ter acrescentado alguma coisa, mas uma coisa é certa, fiquei muito feliz desse bate-papo contigo. Valeu. Tá ok, deputado. Eu vou ficando por aqui, o programa também vai ficando por aqui. Você assiste as reexibições várias do programa. A partir de sábado, vocês veem lá no canal 7, aqui na NET, a TV Assembleia vai reexibir o Personalidade. E também vai para o YouTube, não é? O YouTube lá da TV Assembleia e o YouTube
também que eu coloco lá numa playlist do Alagoas Arte e Cultura, que a gente bota lá, está lá também. Eu preocupado, como o deputado disse, também com esse memorialismo, a gente coloca lá no YouTube para que as futuras gerações tenham acesso a isso. Um abraço no coração de todos, até um próximo encontro.